noite a todos. Boa noite. A gente está reunido aqui para mais um Evangelho, para mais um estudo. Meu nome é Patrícia Fernandes, para quem não me conhece. Nós somos do Grupo Espírita Raios da Solidariedade e a gente hoje vai trazer um estudo para vocês um pouquinho diferente, né? Para muitos pode ser que se espante no primeiro momento, né, de ouvir uma história que de repente nunca ouviram ou nunca ouviram falar, mas é um estudo que foi montado a pedido da espiritualidade da nossa casa. Como vocês sabem, a nossa casa é uma casa universalista, né? A gente está saindo do kardecismo e já está dentro do universalismo. Então a gente estuda várias etapas, né? A gente estuda muito sobre a fraternidade branca. Então hoje o que eu vou estar trazendo para vocês é um estudo sobre essa questão planetária, né? Transição planetária que a gente está vivenciando, e trouxe para vocês um pouquinho da história, um pedacinho, né? Que tem a ver com a fraternidade branca, que tem a ver com as civilizações perdidas, né? Uma importância e a influência para a sociedade moderna. Uma coisa para a gente começar a despertar um pouquinho nossos conceitos, né? Tirar da gente os dogmas religiosos que muitas vezes a gente coloca, implanta dentro da gente, que não é uma coisa bacana. A gente mesmo, quando foi fazer o curso da Fraternidade Branca, ao primeiro momento, né, ouvindo todas as histórias, ouvindo os contos que, para chegar na Fraternidade Branca, a gente se assusta um pouquinho, porque a gente vinha de uma filosofia totalmente kardecista, né, e ouvir outras questões que mexem com a gente, questão de dogma religiosos, com conceitos religiosos que a gente tem desde a infância, e que você precisa tirar de você isso para que você consiga aprender, visualizar novas coisas e poder caminhar, né? E evoluir, como tanto é pedido para a gente, com a questão espiritual. Porque para a espiritualidade nada está solto, e a gente só aprende isso quando a gente se abre para estudar que tudo está interligado. Uma coisa está interligada à outra, né? Nada está perdido no universo. Tudo tem o seu porquê, tem os seus motivos. E muitas das vezes, muitas coisas a gente não escuta falar. E eu acho até que muitas pessoas não passam informações por medo, né, do que vão ouvir das outras pessoas, por não acreditar nelas de repente. Mas o que eu quero pedir a vocês é que no momento que a gente começar os estudos, e você achar, poxa, eles estão viajando, não é viagem. Não saiam, não largue, só porque você está ouvindo algo diferente, que você não conhece, e fique até o final para você compreender, porque aí no finalzinho você vai compreender tudo, né? E vai ver que uma coisa realmente está ligada à outra, como eu estou falando aqui para vocês nesse primeiro momento. Um pedido da espiritualidade, uma das palavras que o mentor Jerônimo usou é que as pessoas se abram para conhecer o que desconhecem. Então, o que eu peço a vocês é que vocês se abram para conhecer, literalmente. A gente vai estar, resumidamente, mas a gente vai dar indicações de livro que vocês possam ler, artigos de uma pessoa séria que você pode buscar para ler, né? Entre outras questões que vai ligando o que a gente vai estar passando para vocês, e que não é uma viagem, não é uma coisa que a gente escutou aqui que não tem fundamento, que se fosse isso a gente não estaria aqui passando para vocês, pode ter certeza. Tudo isso a gente ouviu num curso da Fraternidade Branca que a gente fez com o Mestre Messias. E a pedido da espiritualidade eu montei o estudo de hoje, e com a ajuda de um artigo que tem no Eu Sem Fronteira, de uma pessoa também séria e estudiosa. Então está bem misturado
né? Mas eu vou explicando para vocês no passo a passo, tá? Mas não desistem, larga a live não. Fiquem até o final para vocês compreenderem tudo bem direitinho. Principalmente porque tem muito a ver com a nossa transição planetária, tem muito a ver com a mudança que está ocorrendo, né, com a gente nesse 2020 e coisas que estão ocorrendo que a gente já tinha ouvido falar pela nossa espiritualidade da nossa casa, né, a partir de novembro do ano passado, de 2019, o próprio, né, mentores espirituais, seu Vanderlei e seu Francisco, começaram a passar para a gente. Portanto, nós fizemos retiros espirituais por conta disso, né? A gente fez toda uma preparação para que a gente recebesse tudo que a gente está recebendo, não só de informações espirituais, mas do que a gente está vivenciando hoje, né? Com a doença, com a pandemia, tudo isso a gente vai estar falando aqui no texto também. Então, espero que vocês não larguem, né? Porque se assustar no comecinho do que a gente vai estar trazendo para vocês de novo, de informações novas. E para alguns, com certeza, já ouviram falar e não vão se assustar. Então, que a gente, primeiramente, eleve o nosso pensamento ao Pai Maior, Pai Criador. Eu peço de todo o meu coração que a espiritualidade que rege a nossa casa, seu Vanderlei Lemos, Dr. Bezerra de Menezes, Sergei, Pedro Rosa, Saulo, que são médicos espirituais, o mentor Jerônimo, seu Francisco, Manuel Álvares, a Sara, a falange do nosso povo cigano. E aí a gente vai descobrindo que nada, né, tá solto, tudo tá ligadinho. Que eles possam amparar, como eles vêm sempre fazendo com os nossos estudos, mas hoje eu peço um amparo para todos que entrar nessa live, que consigam compreender, que a gente hoje consiga falar a mesma língua, para que vocês consigam compreender o que a gente está trazendo para vocês. Que vocês consigam se olhar, observar, estudar, para crescer e evoluir, que é o que a gente precisa nesse momento, da quinta dimensão que a gente está vivenciando, entrando, começando a vivenciar a todas essas transformações planetárias que estão ocorrendo com a gente. Então, que a gente se abra para o crescimento espiritual e humano. Que eles possam nos amparar, nos abençoar na noite de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afasta também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar nesse recinto, façam com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que se dignam a vir nos instruir, façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspire-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes,
presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, que nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem, através dos bons sentimentos de amor com que iremos envolver nesta reunião. Concedam aos médios que escolherem para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que realizarão, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se em nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abram os seus olhos ao esclarecimento e perdoem-nas, assim como nós as perdoaremos, se elas vierem com más intenções. Pedimos, especialmente, aos espíritos da falange Dr. Bezerra de Menezes, da falange de Luiz Sérgio de Carvalho e da falange de Santa Sara Cali, tendo à frente dessas falanges seu Vanderlei Lemos, seu Francisco Manuel Alves e a Sara. Peço também a presença, que já está aqui, do seu Jerônimo. Peço a presença da grande fraternidade branca, o mestre Sananda, o mestre Eumória, o mestre Lanto, o mestre Maitreya e todos os seres Confúcio, Kutumi e todos os seres da grande fraternidade branca, dos 49 raios, possam estar presentes, nos envolvendo nos estudos de hoje, nos dando as orientações, o amparo e a proteção. Que assim seja, que assim é e assim será, graças a Deus. Guie as minhas mãos, Senhor, nesse momento, para que eu abra o Evangelho na página que todos nós aqui presentes, reunidos, mesmo que através de um telefone, de uma live, usando a comunicação que nos é fornecida para esse crescimento espiritual e humano, que eu abro no Evangelho que todos nós aqui reunidos estamos precisando aprender e a colocar em prática as suas instruções. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Coragem da Fé, capítulo 24, versículo 15, página 260. Sempre é muito considerado entre os homens aquele que tem coragem de manifestar sua própria opinião. Existe um grande mérito em enfrentar os perigos e as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias que se expõe todo aquele que não teme confessar abertamente suas ideias, que quase sempre não são as da maioria. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão direta dos resultados conseguidos perante uma determinada situação. Sempre existe fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião, mas há casos em que isso constitui uma covardia tão grande quanto a de fugir da luta no momento do combate. Jesus, em sua doutrina, condena essa covardia ao dizer que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do Pai que estás no céu, aquele que o reconhece diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de confessar discípulos da verdade não são dignos de entrar no reino da verdade. Perderão assim os benefícios de sua fé, pois é uma fé egoísta,
que eles guardam para si mesmo. Esconde essa fé com medo do prejuízo que ela possa lhe acarretar nesse mundo, ao passo que aqueles que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais e proclamam abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Assim, também será como os adeptos do Espiritismo e da sua doutrina. É desenvolvimento e aplicação do Evangelho. E é aos espíritas que o Cristo também dirige suas palavras ao dizer que eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem e da sua fragrância. Desculpa, da sua fraqueza. Fechou. O Evangelho mexeu um pouquinho comigo. Acho que tem até um pouco a ver, né, com os estudos. Sim. Porque a gente estava... antes a gente se reuniu aqui, a gente estava repassando, né, o texto, lendo, estudando, lembrando do curso e coisa e tal. E sempre que a gente vai passar algo da Fraternidade Branca, né, por muitas pessoas não conhecerem, bate uma insegurança, né, de como a pessoa vai ouvir o que a gente tem a trazer. E aí vem esse texto do Evangelho, né, que diz que a gente não tenha medo, porque isso aqui realmente o que a gente está trazendo hoje para vocês é para crescimento espiritual e humano, né? Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso processo evolutivo. Então, como você recebe algumas informações e guarda para você e não passa, né? Não é o que Deus quer, não é o que a espiritualidade quer, não é o que Jesus veio trazendo, né? Ele veio querendo que a gente literalmente estudasse, evoluísse, crescesse, para sair desse estágio que a gente tem, muito humanamente falando, né? Muito materialista, enraizado na gente, né? E a Fraternidade Branca, ela traz uma questão que é se livre do materialismo, né? Para você crescer, para você evoluir. Porque a gente só consegue evoluir legalmente trabalhando mais o amor, trabalhando mais a compaixão, né? Tirando todos os preconceitos de dentro da gente, que infelizmente nós seres humanos somos, muitos seres humanos são preconceituosos ainda, né? Muita mente fechada, a palavra é essa. E a gente precisa, nesse momento, se abrir. E aí o Evangelho traz isso, né? Coragem na fé, coragem no que a gente aprendeu, né? Coragem até com quem a gente aprendeu, que não foi realmente qualquer pessoa, né? Foi um mestre, uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que tem um domínio total de conhecimento. Então, que a gente tem que ter confiança, literalmente, né? Até porque a gente não pode deixar os seres com as vendas nos olhos. É o momento da gente tirar as nossas vendas, é o momento do despertar, literalmente, né? É o acorda, é o que a gente vinha falando até nas outras lives, né? Acorda que o mundo não é o que a gente está aqui vivendo. Acorda que o mundo é muito maior que isso. O universo, ele é muito maior, né? Só que a gente só se abre, só consegue enxergar isso quando a gente busca estudar, quando a gente busca realmente sair do comodismo, que não é uma tarefa fácil para muitos seres, né? É muito fácil ficar acomodado, não crescer, né? Não buscar crescer, não buscar ganhar conhecimento, porque a partir do momento que você ganha, você tem que evoluir, querendo ou não. Então, esse estudo também não está chegando para vocês, né, à toa, né? A gente quis pegar esse estudo e trazer, não foi isso, foi realmente a pedido da espiritualidade, tá bom? Então, que vocês não saiam, fiquem aí até o finalzinho. A gente vai estar falando sobre as civilizações perdidas, importância e influência para a sociedade moderna.
com certeza você já ouviu falar de civilizações perdidas, como Atlântida ou Atlantis, ou mesmo menos conhecida como a Lemúria, ambas tidas como mitologias e teorias que não foram confirmadas até dias atuais. Mas vocês sabiam que teóricos e estudiosos da antropogênese, origem e desenvolvimento humanos, afirmam que há milhões de anos existiram formas de vidas nesses locais, conhecidas hoje como raças raízes. Acredita-se que a humanidade planetária nasce, evolui, se desenvolve, evoluindo e involuindo em 7 etapas planetárias chamadas de 7 raças e raízes, ou raças planetárias. Quando a gente escuta isso pra gente também, no momento que a gente começou a estudar a Fraternidade Branca, no curso da Fraternidade Branca, a gente ficou totalmente perdido, né? Porque não foi só isso que a gente ouviu muito mais coisa, e que a gente fala assim, gente, isso não está fora de si, isso não existe. E as raças raízes, o que quer dizer isso? Raças que evoluem num ciclo de evolução planetária. Se a gente parar para analisar, hoje, né, nós somos um tipo de raça que estamos aqui, né, um tipo de raça raiz que estamos aqui encarnados, vivendo uma evolução planetária também, né? É uma coisa que a gente precisa despertar. Quando a gente fala da Lemúria, muita gente fala assim, eu nunca ouvi falar isso, Atlântida, nunca ouvi falar. Mas quando a gente busca estudar, tem livros, né? Eu não estou falando isso aleatório, não. Existem livros contando as histórias da Atlântida, né? Aliás, são 3 etapas de livro. Tem o Atlântida, a Atlântida na luz e o Atlântida no reino das trevas. E então, assim, quem quiser, né, busca na internet, a gente encontra, não facilmente, mas a gente encontra livros que relatam isso. Tem ele em audiobook também. Isso, Lili. No YouTube vocês encontram em audiobook. Então, vamos lá. Foram respectivamente originadas em Lemúria e em Atlântida. A maioria das pessoas acredita que as histórias sobre Atlântida não passa de teorias da conspiração ou de lendas criadas para aflorar a imaginação da população, porque não há registros que provam que os lugares realmente existiu, onde era localizado e como uma ilha. A cidade inteira desapareceu. Ai, obrigado, Léo. Uma ilha, a cidade inteira desapareceu, mas há hipóteses que a Atlântida tenha estado na região do mar Mediterrâneo e de que a sua destruição foi causada pela erupção de um vulcão gigantesco na ilha de Terra, no mar da Égeo. Mar Egeu. Aí, o Léo, gente, é bem melhor nessa parte do que eu, tá? A gente estudou junto, mas ele é muito melhor do que eu nessa parte. Ocorrida provavelmente no século XIX a.C. Nos dias de hoje, o que restou do vulcão e de sua cratera, é um círculo de ilhas altamente conhecido como Santorini na Grécia. Na história que deu origem à lenda contada pelo filósofo Platão, contudo, a Atlântida estaria localizada além das colunas de Hércules no Oceano Atlântico. Dá continuidade, Léo, para mim? Em 2012, na área conhecida mundialmente como Triângulo das Bermudas, um grupo de cientistas canadenses
alega ter descoberto uma cidade perdida. A noroeste da costa de Cuba, a 700 metros de profundidade, um robô submarino tirou as fotografias das ruínas de edifícios, 4 pirâmides gigantescas e um objeto parecido com uma esfinge. Especialistas acreditam que os edifícios pertencem a um período pré-clássico do Caribe e da história da América Central, na mesma época. Já pesquisadores independentes insistem que as ruínas são de Atlântida. Arqueólogos dizem que as construções foram construídas em terra e depois submergiram por uma causa de uma catástrofe natural. Todavia, essa hipótese implica em admitir a existência de uma vasta porção de terra no meio do Atlântico, numa época geológica recuada, ideia que reforça a crença de Atlântida de Platão. Ele traz aqui que já há estudos, que há pesquisas, que já estão reconstruindo essa história, que estão mostrando para a gente bases científicas de que há e de que existiu uma civilização, Então, isso também já está mostrando, já está trazendo, já está servindo para que a gente comece a entender, abrir os nossos olhos, para uma nova oportunidade, de entendimento, de uma nova história a ser contada, Já a Lemúria, que está localizada no Oceano Índico, trata-se de um continente inteiro desaparecido. Os pensamentos que incitaram a possível existência de um continente misterioso surgiram na metade do século XIX, com Philip Lowth Scarlett, zoologista e advogado britânico, e Ernst Haeckel, biólogo alemão, que foram os primeiros a iniciar os estudos sobre isso, levantando questionamentos sobre as migrações de animais e humanos. De acordo com Ernst, havia uma espécie de pedaço faltando, quando se pensava no trânsito de humanos que saíam da Ásia e chegavam à África, pois apenas uma porção continental de terra na região poderia explicar a capacidade dos humanoides de se locomoverem de um lugar tão distante de outro sem cruzar o oceano. Anteriormente, Luther teve quase a mesma dúvida de que Haeckel, mas pensando nos lemures, foi observado que havia muito mais desses animais em Madagascar do que na África ou na Índia, podendo-se concluir que eles teriam saído de um lugar e ido para outros. Cada vez mais os dados científicos, eles hoje reforçam muito do estudo perdido, muito da história não contada. Até os tempos modernos, muito se especula acerca dessas civilizações. Para espanto geral, em 2013, geologistas encontraram evidência de que poderia ter existido um continente na região onde a tal da Lemúria estaria. Foi localizado no sul da Índia, mais precisamente nas ilhas de Maurício, um zircão ditado de 3 bilhões de anos atrás, época em que a ilha supostamente não existia, já que ela é datada de 2 milhões de anos, e só surgiu graças à movimentação das placas tectônicas. Desta forma, os cientistas afirmam que a existência de uma porção enorme de terra ali há muito tempo, mas ela desapareceu para dentro do oceano, cerca de 84 milhões de anos. Atualmente, o continente perdido é chamado de Maurítia, em homenagem às ilhas que agora estão ali. Contudo, não se conseguiu comprovar a lenda dos lemurianos, seres hermafroditas fabulosos, com 4 braços que seriam, de acordo com a crença popular, os ancestrais dos humanos que habitavam a Lemúria. Pode continuar? Pode. Muitas culturas falam de terras místicas, cidades submersas e reinos perdidos que desafiam a ciência a comprovar suas teorias e histórias. E essas civilizações misteriosas entram e saem do campo do interesse público, sendo popularizadas na TV, em livros e em revistas e agora na internet. Tornou-se cada vez mais difícil haver quem nunca tenha ouvido falar destas regiões ou que sequer tenha se sentido curioso ou incentivado a pesquisar mais sobre o assunto.
para saber novas descobertas ocorrerão. Esses lugares, sejam reais ou não, demonstram uma coisa: a forma como a criatividade, a imaginação e a especulação são atiçadas com essas histórias. Estimulam um louvável desenvolvimento crítico e questionador na população, o que não deixa de ser benéfico para as mentes acostumadas a receber informações prontas. Isso faz a gente refletir, na verdade, né? Porque às vezes a gente recebe as informações e a gente não busca saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo não é. A gente aceita, né, como verdade e vai em frente. E que, na verdade, o que ele relata aqui é o quanto que tem de informações e o quanto que a gente precisa se abrir para buscar, para ouvir, para estudar mesmo. Por exemplo, a gente quando ouviu, né, falar da Fraternidade Branca, a gente não conseguia acompanhar. Era muito complicado o estudo, a gente achava que não ia conseguir aprender nada, né? Até porque falam muitos nomes que a gente desconhecia na época. E depois, conforme a gente foi se abrindo, foi buscando livros, né? Se você leu Exilados de Capela, tem a ver, vai falar do Atlântida, vai falar da Lemúria, né? Fala da mesma questão que teve lá milhões, bilhões de anos atrás, né? A Terra, ela está sempre buscando evolução, né? E a gente vem nesse processo evolutivo. Se a gente olhar, né, toda a história lá atrás para agora, tem tudo a ver, as coisas não estão fora, né? E a Lemúria, eu até busquei alguns, são documentários que tem na internet, né? Busquei ler um pouco sobre, até porque a gente foi fazer o mestrado do Reiki, e no mestrado do Reiki foi quando foi apresentado pra gente, né, falando da Lemúria, e aí ele até relata, né, um pedacinho que quem viveu em Lemúria hoje está reencarnado na Terra. São etapas, né? Primeiro foi Lemúria, depois foi Atlântida e hoje planeta Terra. Então a gente vem nessa sequência, né? Desencarna, encarna, desencarna, encarna, buscando a evolução. E se a gente analisar, né? Eles falam até que as pessoas que são reikianas, com certeza, né? Ele até meio que garantiu, né? As pessoas que são reikianas vieram da Atlântida e da Lemúria. Então, assim, nós com certeza vivenciamos, né, nesses locais que eles tanto relatam. E quem tiver mais interesse, busca, tem muita informação, né? Leia os livros, que a gente até pode depois colocar no final do comentário. Eu não sei se o Ítalo, que está aí mexendo, ajudando a gente, consegue colocando os nomes dos livros. Você está colocando? A Letícia está colocando, gente. E a gente vai perceber. E é bom. A gente acaba percebendo que a história ela acaba se repetindo, né? Essa transição que a gente está passando, todas essas raças elas passaram, né? Elas tiveram seu apogeu tecnológico, tiveram todos os seus poderes de maravilhas, de comunicação, de cura, né? De energia, né? E viveram, né, o seu declínio também. Né? Então houve essa transformação, então passa para a gente de olhar e enxergar essa transformação que nós estamos vivenciando hoje. Sim, né? Essas mudanças que estão trazendo para a gente, né? Esses questionamentos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, enxergar e buscar mais a fundo as informações passadas, né? Um pouco mais da nossa história, né? Da nossa verdadeira história. Como a gente fez, né? E assim, e não é um estudo, eu vou estudar hoje e vou compreender tudo, não. Você vai ganhando compreensão ao longo que você vai estudando, né? Muitas coisas a gente também vivia na dúvida, né? Muitas coisas a gente... Aí que a gente foi percebendo foi que um curso liga o outro e que as coisas não estão soltas, né? A cada pedido da espiritualidade, faz o curso tal, mas para que a gente vai fazer esse curso? E aí a gente ia fazer o curso e tava lá mais um pouquinho da história. Aí ia fazer o outro curso, tava lá outro pedacinho da história. Gente, sinceramente, parece um quebra-cabeça. É um jogo de quebra-cabeça que você vai montando, sabe?
com as informações que vão chegando e vou falar que é no tempo certo, porque pra gente foi num tempo muito certo, né? Primeira etapa que eles pediram foi o curso da prosperidade, que a gente não entendia por que fazer o curso da prosperidade. Doses homeopáticas. E aí, quando a gente foi fazer o curso da prosperidade, a gente começou a ouvir falar da fraternidade branca. E aí a gente perguntava, como assim? Né? Já tem seres na casa que é da falange da fraternidade branca. E aí a gente ia em cima do Messias, né? Messias, está chegando a informação assim no centro, agora estão pedindo para a gente fazer o curso tal. E aí ele só coçava, vou ver se eu posso dar. Aí daqui a pouco fazia a pesquisa e vinha ele, posso dar o curso para vocês. Que tem que ter autorização espiritual para fazer esses cursos, né? E aí a gente na verdade, a gente ainda tá, gente? Não olha assim, acha assim, já são conhecedores. Não, a gente está engatinhando, a gente está estudando. A diferença de hoje é que a gente já não está mais com as vendas nos olhos, né? E a gente sabe que existem muitas coisas no universo que a gente desconhece. E que a gente está aberto para conhecer, lógico. Então, aí veio um curso aqui, um curso ali, aí veio xamanismo, aí veio reiki, né? Mestrado do reiki, que aí, quando a gente chegou no mestrado do reiki, eu falei, caraca, é isso aí. Aí daqui a pouco vem outro, sabe? Né, tia Rosa? Tem mais um monte na agulha. Tem um curso atrás do outro que tudo tá ligando a isso, né? Tudo tá interligado e o quanto que a gente precisa estudar. Não dá. A verdade é que a gente começa a estudar e não para mais, porque você vai vendo que o que está na frente é importante, o outro, e você vai emendando um curso no outro e não para mais, entendeu? Exatamente, isso aí. É estudar sempre. Lê um pouquinho, Lelê. Transição planetária 2020-2025. Atualmente, muitos assuntos abordam a transição planetária. Embora a ciência ainda relute em abordar esse tema, as mensagens canalizadas do mundo espiritual estão cada vez mais incisivas em afirmar que a Terra passa agora por uma transição jamais vista nesse planeta. Para os que seguem os preceitos de Cristo Jesus, já ouviram tantas referências sobre o final de um tempo anunciado por ele há 2000 anos. Então, esse tempo chegou. Multiplicam-se as mensagens trazidas por médiuns de todos os cantos do planeta. Não há mais como esconder esta realidade. Na medida em que a humanidade eleva a sua consciência, vai descobrindo que a vida não se resume ao nascer, crescer, viver e morrer. Há muito além disso. As comunicações com espíritos extraterrestres estão cada dia mais evidentes, e isso possibilita que informações antes inimagináveis agora se tornem reais e compreensíveis por um número cada dia maior de seres humanos. A transição planetária da Terra faz parte do projeto divino da evolução dos mundos. A Terra, que abrigou espíritos em aprendizado sob uma consciência envolta ao véu do esquecimento, agora começa a adentrar em um nível de consciência mais elevada e, por isso, mais alargada. Se o homem viveu no mundo material com vibrações de terceira dimensão, nesta próxima fase a Terra passará a ter uma energia de quinta dimensão. E isso a gente já vem ouvindo, né? Que a gente está saindo da terceira, nem certo a gente passou assim tão devagar pela quarta, mas a gente passou muito rapidamente para já entrar na quinta, porque é como se a gente estivesse atrasado. Não é que o planeta estava atrasado, não, os seres humanos estavam atrasados, né? Isso. O mundo que conhecemos até então vai rapidamente deixar de existir e surgirá uma Terra renovada e muito diferente.
A terra de terceira dimensão correspondia ao mundo de expiações e provas, conforme a doutrina espírita nos ensina. Já a nova terra que surge, vibrando em energias de quinta dimensão, será um mundo de regeneração, ou seja, livre de dor e sofrimentos. Essa transição foi anunciada pelo Cristo quando ele esteve entre nós encarnado. Uma transição planetária não é um acontecimento pontual, é um evento grandioso que envolve toda a galáxia. Continua? Vai de rosa agora um pouquinho. Segundo nos informam os espíritos galácticos que aqui estão para ajudar nesta transição, este evento dura em torno de 300 anos. Não há uma data exata porque é uma mudança suave. Poderia ser através de catástrofes violentas e isso seria uma mudança radical. A Terra, como organismo vivo e consciente, escolheu fazer através deste método mais leve. É o que a gente estava conversando hoje. A gente falou sobre a doença, né? Porque a gente sabia que a gente ia passar por algo muito difícil. A gente não sabia o que, porque a espiritualidade também não relatou. Mas eles falavam, né, o tempo todo avisando a gente que iria vir. E uma coisa que o seu Vanderlei numa sessão até falou, e eu lembro que foi até o Léo que chegou para mim e falou assim: poxa, seu Vanderlei falou que em março, se a gente está achando fevereiro pesado, a gente não sabia o que viria em março, que a gente se preparasse para março, porque março seria o... Ai meu Deus, como é que... Mês da aprovação. Seria um mês que seria terrível, né? Seria isso. Né? E realmente, né? E aí teve o retiro em março que a gente fez até com as pessoas da assistência que ele pediu, né? E lá foi relatado muitas coisas, inclusive algumas coisas que já estavam ocorrendo que a gente não sabia, né? Dessas informações que aí a gente descobriu que era até a doença. E quando a gente voltou do retiro, eu lembro que na semana que a gente voltou já não pôde abrir a casa na quarta. E eu falei, meu Deus, que isso? Então, assim, e aqui ele diz, né, que essa transição, através desse método mais leve, que a gente, por muitas pessoas, está achando que é a pior coisa do mundo, né? Até algumas, eu pude ouvir isso até de algumas crianças. Ah, porque como que essa doença pode ser boa? Você fala que essa doença veio para trazer o amor às pessoas, para renovar a família. E como é que você fala isso se ela está vindo e está matando tanta gente? As pessoas não conseguem compreender, né? Que infelizmente precisa disso para a gente crescer, precisa disso para a gente evoluir, precisa disso para a gente... A gente teve que se readaptar em muito pouco tempo, né? Há situações que a gente, muitas das vezes, se olhasse para trás, falasse assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir passar por isso, né? E que a gente está descobrindo tantas coisas novas. Eu, pelo menos, ao redor do que a gente está vivenciando hoje, eu consegui ter percepções muito diferentes de vida, né? E que a gente consegue, se a gente quiser. Outra questão que me chamou, eu pelo menos não posso reclamar disso tudo, né? Porque eu acho que Deus foi tão grandioso com a gente, né? Eu não posso reclamar, eu não passei dificuldade com isso, né? Com essa doença. Então, tudo isso a gente tem que aprender a agradecer mais. Eu acho que essa doença trouxe muita conscientização para as pessoas, para quem conseguiu se despertar, para quem conseguiu o acorda que estava precisando, né? Não é o materialismo que reina. Eu acho que essa doença mostrou isso, né? Tem alguém aí lá em cima que está no comando de tudo e a gente não tem o domínio das nossas vidas nas mãos, como muitas das vezes a gente acha e muitas das vezes a gente pensa. E a hora que ele quer, ele vai lá e mexe o pauzinho dele e mostra pra gente que ele está ali. É ele que comanda, não é a gente. Então, eu acho que a gente tem que agradecer por essa oportunidade. Porque como que ele iria separar o joio do trigo, né? Eu vejo muito isso, né?
se ele viesse com uma catástrofe, né, vamos supor, como é que fala, um tsunami da vida que leva milhões de pessoas embora, não é o que ele está precisando nesse momento, né? E a doença, ela veio até branda, se a gente olhar, porque está levando quem precisa ir. A gente tem muito preconceito com essa questão do morrer, do desencarnar, a gente está muito ainda fechado para isso, a gente sofre por isso, e que na verdade a gente não teria que sofrer, né? Teria que entender que o tempo ali acabou, né? A minha evolução naquele momento acabou, eu não consegui de repente, né, concluir algo, e eu me vejo muito, não sei se vocês vão compreender, mas a minha visão, parece que quando eu olho as coisas, tento entender as situações, a sensação que me dá é que eu estou num jogo, né? Eu lembro de um médico que falou para mim assim, eu sinto que às vezes eu estou no Big Brother, porque eu vivencio coisas na minha casa, o seu Vanderlei chega no centro e fala para mim coisas que, pô, Patrícia, você não sabe. Conversa, ele relata conversa. Então, assim, como que esses espíritos têm isso? Né? Que poder é esse que eles têm? Eles veem a gente o tempo todo. A gente é que não vê eles. Então, é mais um motivo, né, para mim, da gente acreditar na vida pós-morte. Acreditar que realmente a gente está aqui vivenciando para evoluir. Se quem não conseguir, vai ser retirado, né? Porque é preciso. Porque as outras pessoas precisam crescer e evoluir e muitas pessoas não estão deixando, de repente, né? Está atrapalhando o crescimento. Não é de uma pessoa em si, é um conjunto de seres em crescimento, né? Porque a gente não pode pensar só na gente aqui encarnado, que não somos só nós. Se a gente olhar quantas bilhões, né, pessoas encarnadas, então é para a gente mudar, né, conceitos, literalmente, mudar visões que a gente tem. Eu preciso falar. E o porquê que a gente falou um pouco sobre a Atlântida e a Lemúria, né? Como a Paty falou, esse momento de transição, a gente está tendo a oportunidade de fazer muitas transformações na gente. E essas civilizações também tiveram essa oportunidade. Sim. E não alcançaram isso, né? E por isso que ela foi dizimada no momento que ela teve que ser, né? Por isso que acabou essas civilizações. E esse momento a gente não aconteceu isso com a gente, né? A gente está passando por essa pandemia porque a gente está tendo essa possibilidade, né? A espiritualidade está dando a gente a chance de fazer essa transformação na gente, sem que a gente precise passar por algo desse tipo. E eu precisava falar disso, que eu estava com o coração disparando aqui. Então é a oportunidade que a gente está tendo nessa transição, dessa nossa transformação, e que a gente não desperdice essa oportunidade. Sim, verdade. E ainda complementando mais um pouquinho, né, como a Paty falou, no texto aqui está dizendo que essa doença, né, é uma coisa leve, apesar de todo o movimento que a gente está vendo, né? E que o mentor falou com a gente que a coisa ia se agravar a partir de tempo tal, mas não falou o que era. Mas aí a gente fica pensando, se ele falasse pra gente, olha, em 2021 vai acontecer uma pandemia que vai morrer muitas pessoas em volta de você, que a sua mãe vai pegar uma virose, que vai ficar lá passando mal, você vai ter que socorrer e ela vai morrer, enfim, que a gente ia vivenciar tudo isso, né? Eu acho que a gente não chegaria até lá, acho que a gente morreria antes, só de pensar que a gente ia passar por aquilo. Então, assim, a gente tem que agradecer muito, até por ele preveniu, mas não explicou exatamente o que era. E hoje a gente está no meio disso tudo, está conseguindo estudar, está conseguindo entender, está conseguindo levar a compreensão a outras pessoas que ainda não têm essa compreensão que a gente já está conseguindo ter. Então, acho que tudo é motivo para a gente agradecer. Até por essa pandemia realmente ser uma coisa leve, que podia ser uma guerra, uma bomba atômica, né? Uma coisa que ia destruir tudo e todo mundo, e a gente, até o próprio planeta, e a gente não teria essa oportunidade
como a Lelê falou. Que é o que a gente vê lendo, né, ouvindo o livro em si. Foi exatamente isso, né? As pessoas não conseguiram e acabou, né? A Atlântida acabou. Então, como a Lemúria também aconteceu a mesma coisa, né? Foi uma onda. Então, a gente está tendo uma oportunidade do despertar mesmo. Despertar não só para estudar, não, é despertar moralmente, sabe? A gente precisa se modificar muito internamente, porque é o que eles querem, né? Que a gente desperte o amor, retire da gente a questão da raiva, do ódio, do materialismo, porque infelizmente hoje as pessoas são muito materialistas. Hoje a gente, até um pouquinho antes da gente começar a live, até o próprio Léo estava falando, né, do trabalho, porque é tudo focado no trabalho, ganhar dinheiro, né, crescer profissionalmente, que envolve dinheiro, e muitas das vezes a gente esquece a família que está em casa, os filhos, a gente não dá uma atenção adequada, né, a gente leva a vida muito ao Deus dará, na verdade, em vez da gente estar muito ali presente, né. A gente escuta o tempo todo que a gente precisa na vida ter equilíbrio para tudo. E muitas das vezes, por parte financeira, a gente não consegue manter o equilíbrio, né? De casa, família, trabalho, né? Estudo, porque algumas coisas se perdem por conta, muitas das vezes, da carga horária de trabalho, né? Se a gente passou a focar muito em ter, né? E essa doença e todo esse problema que a gente vivencia hoje, a gente está aprendendo a ser. Exato. Né? Sermos mais humanos, sermos mais compreensivos, mais compassivos, né? Amorosos, respeitosos, né? Então a gente, esse período é para a gente aprender a ser, não ter, né? Então que a gente tenha sinta essa oportunidade, né? Que é um processo de sentir, né? Sim. Você se redescobrir, de se reinventar, né? De encontrar soluções, novos caminhos, novos pensamentos, né? Novas oportunidades, até de trabalho, né? E de repente despertar dentro de você algo que mova você mesmo a realizar um trabalho grandioso. Verdade. Né? Não só na questão material, mas grandioso para um todo, né? Interno, que nós somos todo, né? O conjunto, né? Então que a gente pense dessa forma, né? Fazer um trabalho que você goste, né? Que você tenha amor pelo que você está fazendo, não fazer por uma obrigação. Sim. Porque eu preciso ganhar um salário, na verdade. Eu preciso ter. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter a casa tal. Exato. Né? E, infelizmente é o que manter de repente as situações e às vezes de casa, a gente perdeu isso, né? Verdade. Então vamos lá. Sendo assim, essa transição começou há mais de 200 anos e agora está dentro das últimas décadas. O período mais importante e de mudanças mais visíveis compreende entre 2012 e 2052. Mesmo assim, os eventos mais significativos, ou seja, as mudanças mais espetaculares, ocorrerão entre 2020 e 2025. Nossos orientadores espirituais afirmam que a humanidade hoje, em 2025, não reconhecerá mais a Terra em 2019. Tamanha vai ser a mudança. Na verdade, como espíritos imortais, nós, humanos, ansiamos por milênios para que esse tempo chegasse. E agora chegou para valer. O mundo de competição dará lugar a um mundo de cooperação. A fome, a miséria e a escravidão pela dívida e pelo trabalho de subsistência darão lugar à abundância e à prosperidade para todos, indistintamente. Tudo isso vai acontecendo gradativamente durante esta transição planetária, que já está em curso. Mas grandes eventos acontecerão agora, entre 2020 e 2025. Será a dissolução do velho para a reinicialização dos novos sistemas.
em torno de 30% da humanidade já está desperta, e neste ano de 2020, este índice deve atingir a 35%. Isso possibilitará os primeiros contatos físicos com os nossos irmãos galácticos, principalmente os pleidianos, os sirianos, os arcturianos e os andromedanos. Mas haverá outras famílias também que se farão presentes. Mas ainda assim, 2 setores importantes terão mudanças impressionantes: no governo e no sistema financeiro. O sistema do governo, até 2025, será um regime cooperativo, sem lideranças. Os poucos cargos públicos serão ocupados por pessoas altamente idôneas e que conduzirão a governança, ao contrário de hoje, que se governa em causa própria. Já o sistema financeiro entrará em colapso total e surgirá um novo, chamado Sistema Financeiro Quântico, QFS, e proporcionará a abundância para todos os habitantes da Terra. Haverá dinheiro para suprir todas as necessidades e ninguém mais será escravo do trabalho e da dívida. Haverá recursos para que todos possam viver no conforto, porém sem os luxos e extravagâncias de hoje. Não confundam isso com o comunismo ou qualquer outro ismo, pois nesses regimes de ismos, os governos vivem na opulência, enquanto o povo vive na miséria. O novo sistema será simplesmente justo. Haverá também mudança grande nas profissões. Muitos perderão o sentido de existir. Outros serão adaptadas às novas circunstâncias. E também surgirão novas atividades, nunca antes nem pensadas. Eu vejo muito isso, dessas mudanças de profissões, né, que a gente estava falando até, porque, querendo ou não, com tudo que a gente vivenciou, muitas pessoas foram mandadas embora, né? Muitas pessoas perderam o seu emprego. E muitas pessoas estão tendo que se reinventar para ganhar, pelo menos para se manter, né? E isso me chamou muita atenção quando ele relata isso, porque se a gente olhar, né, ele fala de 2000 a 2025, então até daqui a 5 anos, né, vamos botar, dentro desses 5 anos, realmente quantas mudanças não vão ocorrer, né? Quantas coisas não vão se modificar, e realmente eu creio que isso vai acontecer mesmo, sabe? Porque as pessoas vão começar a ver que podem ganhar para se manter, né, sem se virar escravo, porque se a gente olhar hoje, infelizmente, a gente realmente se torna escravo. Quem trabalha, me desculpe falar, mas é a verdade, quem trabalha em loja, em shopping, não vive, né, só vive para trabalhar. Comércio em si é bem complicado. Então, até mesmo, né, hospitais e coisas e tais, se a gente olhar, né, o quanto que a gente não se vê escravo, porque nunca chegaram pra gente e falaram isso de repente, e o momento que alguém chega e fala, você presta mais atenção, você observa literalmente que isso ocorre, né, que realmente a gente se torna escravo para ter o material, né, infelizmente. Lembrando que o conhecimento não se perderá, ao contrário, será aprimorado. Lembrando mais uma vez que ninguém ficará desempregado, pois o amparo virá através dos novos sistemas já reinicializados. A indústria alimentícia passará por grandes mudanças também. O alimento, aos poucos, será mais natural. Com as novas energias da terra, os próprios vegetais estão se transformando para atender às novas energias do corpo humano. Quanto mais aumenta a luz na terra, mais leve se torna o físico. Tudo se transforma, seja no mundo vegetal, animal ou hominal.
A indústria farmacêutica também entrará em colapso, pois a cura será natural e barata. Tratamentos através dos pranas e das energias naturais da Terra acabarão com todos os males. Com todas essas mudanças e muito mais que não foram citadas aqui, a Terra se regenerará rapidamente. A natureza será totalmente diferente. O regime do tempo começará a mudar. Com o tempo, os desertos frutificarão e os polos não estarão mais congelados. Eu adorei essa parte que os polos vão estar congelados porque eu morro de frio. Só essa passar eu já fico aquecida. Não vamos virar Frozen. A temperatura será amena em todo o planeta. E mais adiante, nem terremotos, vulcões e furacões existirão mais. A maioria das mudanças citadas aqui ocorrerá entre 2020 e 2025. Talvez algumas não tenham sido finalizadas até lá, mas com certeza estarão em sua fase final. Todos os governos corruptos deixarão seus cargos neste período. Praticamente tudo aquilo que não é necessário também deixará de existir até 2025. Após 2025, teremos um período de ajustes gradativos que devem finalizar pouco depois de 2050. Será a afirmação do novo. Tomara que a gente esteja vivo, né? Aqui, né? Dá para ver isso tudo acontecer, né? Olhar para trás e dizer, eu participei. Estava lá. E também é uma prova de, como o Léo falou, né? A prova que a gente está no caminho certinho, fazendo tudo certinho. Certo, né? Que a gente está seguindo o que eles estão pedindo, né? Que a gente está conseguindo almejar e a caminhada está seguindo. Então, que a gente esteja aqui para vivenciar e para agradecer. Verdade. Dentro deste período, é bem provável que o homem passe por um processo de rejuvenescimento. Adorei essa parte também. Inclusive com a possibilidade de ter também seus membros amputados reconstituídos, como se nunca os tivesse perdido. E também, a partir de um determinado momento, nem a morte será mais necessária. Tudo será criado com o pensamento. Todos os sentimentos negativos deixarão de existir. Raiva, orgulho, vaidade, ganância, inveja e etc. Serão coisas do passado. Então, até os pensamentos serão lidos por todos, sem problema. Por isso, é possível a telepatia. Enfim, estamos entrando no momento mais aguardado pela humanidade. Embora na condição de encarnado, o homem ainda não lembra quem ele é. Até 2025, a maioria dos que herdarão a nova Terra já terão consciência de suas vidas passadas e até de vidas em outros planetas. Mas haverá o joio, que é a parte da humanidade deserdada da Terra. Aqueles que ainda se comprazem no mal e nos sentimentos de baixa vibração não atingirão a consciência exigida para poder habitar a nova Terra. Estes deverão aos poucos, ao desencarnar, deixar de encarnar novamente aqui. Seu destino serão planetas onde ainda haverá expiações e provas, para que eles possam aprender a viver com ética e moralidade. Mudanças... Vai? Pode continuar? Já deu tempo, né? A gente para e deixa para semana que vem. Gente, o estudo, ele ficou bem grande, né? Ele deu 6 folhas do que eles pediram. E aí a gente vai dividir ele em 2 etapas. A gente fez essa primeira com vocês, né? Que já foi uma parte da introdução. Na semana que vem, que a gente vai dar continuidade, a gente vai falar das mudanças energéticas da Terra. Continuam os sintomas e eu achei bem bacana, porque eu vou até dar uma adiantada, porque é bom que assim vocês vão ficar mais curiosos também, né?
ele aqui relata muitas coisas que a gente mesmo lá na casa, a gente pôde passar fisicamente, né? Essa mudança energética na Terra, conforme essa luz que está chegando, né, adentrando a Terra, a gente sente no físico, né? Por que sente no físico? Porque eles estão mudando está mexendo com o nosso DNA, está mexendo com as nossas células, então a gente sente isso no físico, porque como eles falam, né, a gente ainda não tem a base cristalina, como os seres de 2020 estão nascendo já com essa característica, né, com essa energia. Nós não temos. Então eles estão tendo que mudar esse processo dessa energia na gente. E a gente sente isso no físico, com cansaço, diarreia muitas das vezes, e a gente passou por esse processo, com enjoo, e às vezes você não sabe por quê, vontade de chorar em excesso, sem você saber o porquê está chorando, sem motivo, né? E às vezes as pessoas acham que até eu estou em depressão, né? Não relatando que tem casos realmente de depressão, mas eu estou angustiada sem motivo, não tenho motivo, mas eu estou sentindo isso. Pode ser literalmente essa energia, né? Eles estão mexendo, e que eles mexem muito com a gente ao dormir, né? Ao momento de dormir que eles conseguem atingir e mexer com a gente. É sobre isso que a gente vai falar, né? Estou só adiantando, só para vocês ficarem curiosos. Na verdade, é só essa parte de mudança energética da Terra, ela dá 3 folhinhas só, é pouca coisa. Então, e a remoção das sombras também, que vai estar ocorrendo nesse período. Só que a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso hoje. A Lelê está brincando, falando aqui porque o mestre Messias, quando ele traz algo novo, que é o mestre que passa os cursos pra gente, quando a gente pergunta alguma coisa, ele vira e fala assim, não, isso aí é um outro curso. Para instigar a gente, né, querer fazer os cursos e desenvolver, né? Na brincadeira ele puxa a gente para desenvolver. Né? Exatamente. E é o que eu acabei de fazer com vocês, mas delicadamente. Próxima live. Vai ficar para a semana que vem, mas eu espero que vocês entrem para assistir, né, e descobrir, né, que mudanças são essas. Será que eu estou participando dessa mudança? Eu posso garantir que as pessoas lá da casa estão. Porque a gente sentiu literalmente, e conforme eu fui montando o estudo, né, e eu fui lendo e colocando, eu falei, meu Deus do céu, a gente passou por isso. A gente vivenciou isso literalmente, né, um cansaço. Você acorda de manhã já cansada, às vezes a gente ia, né, tia Rosa, descia, eu falava pra tia Rosa, gente, o dia nem começou, eu já tô cansada, eu não fiz nada. Chegava na casa, limpava a casa, gente, limpava o centro, sabe, com cansaço, dava falta de ar e a gente não entendendo o porquê. Então, tá tudo aqui e vocês vão entender semana que vem. Na próxima live. Vamos pro encerramento. Espero que vocês, da primeira etapa, vocês tenham gostado muito. Peguem os livros que a gente colocou aí, os nomes, quem gostar, quem se interessar em se aprofundar, né, também. Leia o livro, escute o livro, que ele não consegue ler, mas tem ele em audiobook. Não, ainda não. Outro curso. Que a gente se abra, né, para conhecer as coisas novas que estão chegando para a gente, que a gente não tenha medo de crescer, não tenha medo de evoluir, porque o medo só atrasa a gente, que a gente se abra literalmente para tantos recados que, né, eu posso falar pela minha casa, que a gente recebe tantos recados que ajuda a gente sempre lá na frente, e que a gente se mantenha nesse mesmo padrão para receber sempre essas informações. Muita gratidão por vocês terem ficado com a gente até o final. Espero de coração que tudo que foi relatado a vocês ajude a vocês
a compreender melhor, a ter mais paciência com a pandemia, a não se sentir triste por isso, né? Porque a gente, eles estão tendo tanta misericórdia da gente, e eu acho que isso já é um presente da espiritualidade, é mostrar que a gente está amparado, que a gente tome todos os cuidados, porque agora que abriram as coisas, mas a doença não acabou, né? Era o momento do pico, eles já abriram, né? Então a gente sabe que as coisas vão piorar, né? Mas realmente, ouvindo o que a gente escuta da espiritualidade, se não for assim, as pessoas não aprendem, né? Então, que vocês cuidem de vocês e ajudem a cuidar dos outros, porque se a gente toma conta da gente, a gente já não colabora para o outro adoecer, né? Então, que a gente se mantenha no padrão elevado, pensamentos positivos, sentimentos positivos, para a gente não baixar a frequência, porque o momento que eu baixo a frequência, eu baixo também a minha imunidade, e com a imunidade baixa eu estou aberta a pegar qualquer doença, né? Não só o Covid, mas que a gente tenha essa consciência, né, de se ajudar, que a gente vai estar ajudando os irmãos e vai estar fazendo a nossa parte. Muita gratidão pelo dia de hoje, muita gratidão por ter conseguido passar o estudo para vocês, que no primeiro momento, né, deu um nervosinho, porque quando a gente vai falar da fraternidade branca, eu posso falar por mim, não sei o restante, mas dá um nervosinho. Mas como eu falei para o Léo no comecinho, né, missão dada é missão cumprida. Eles pediram para que a gente passasse e a gente passou. Espero que a gente tenha passado de uma maneira que vocês pelo menos tenham um pouquinho de curiosidade para buscar os livros para lerem. A gente está exercitando o capítulo, né? Coragem da Fé. Coragem da Fé, também. Isso mesmo. Agora vamos à fluidificação da nossa água. Coloquem a aguinha de vocês perto de vocês. Eleve o pensamento ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, ou melhor, Sananda, que toda espiritualidade, toda egrégora da fraternidade branca possa nos auxiliar nesse momento, fluidificando a nossa água, colocando da água todos os filamentos que a gente precisa para o nosso crescimento, colocar as medicações necessárias para o nosso corpo, a medicação que faça a gente crescer e evoluir internamente. Que a energia do bem, do amor, da compaixão possa estar nessa água também, porque a gente precisa muito desses sentimentos para crescer e evoluir. Que a gente beba água totalmente energizada por essas energias da luz. Que assim seja, que assim é e assim será. Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Quero agradecer muito a toda a espiritualidade que nos envolveu, que nos cercou nesse momento, que nos auxiliou, que se aproximou da Lelê, que se aproximou de mim, do Léo, da Tia Rosa, para passar essas informações para vocês, que abriu o canal da comunicação para que a gente falasse a mesma língua. Muita gratidão a todos vocês
mas eu também quero implorar aos espíritos da luz que ampare os nossos irmãos nas sombras, que auxilie os desencarnados, os espíritos ainda que vivem nas trevas, na treva da sua consciência, na treva do seu sentimento, que eles possam se despertar à luz, ao amor e à compaixão, que os espíritos viciosos, os espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos mentirosos, que nesse momento toda espiritualidade de luz amiga possa amparar esses irmãos, auxiliando ele ao caminho da luz, ao caminho do amor. Que assim seja, que assim é e assim será, graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma excelente semana para vocês, e quarta-feira que vem a gente vai estar juntinhos novamente. A gente vai terminar esse estudo, que vai ser uma parte que eu vou dizer a vocês bem interessante, para que a gente busque literalmente crescer espiritualmente, né? Que a gente se abra para essa evolução tão esperada, que a espiritualidade está esperando que a gente faça, né? Essa parte, que a gente se abra para crescer. Então eu espero que vocês estejam com a gente, tá bom? Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.